Outra dificuldade que pode aparecer é na própria contagem de pontos. Por isso, eu acho que é muito importante que a gente entenda qual é a anatomia do ponto baixo, como é que ele é feito e qual é a apresentação que ele tem visualmente. Então, enquanto que a gente está fazendo aqui os pontos da nossa sétima carreira, a gente está olhando nessa direção aqui, né? Isso significa que, olhando de frente, cada ponto é um V. Conseguem ver esse V aqui? Isso é um ponto. Isso é um ponto. Isso é um ponto. E se eu olhar de cima, eu também tenho a formação de Vs. Cada V desse é um ponto. E o que são esses Vs? São simplesmente as alças que a gente usa para fazer o ponto baixo. Ó, eu tenho aqui uma alça. Puxo ela aqui para ficar firme na agulha. No próximo ponto de base, eu insiro a agulha entre esse V do próximo ponto, puxo uma laçada. Agora eu tenho duas alças na agulha, conduzo para mais uma laçada e puxo ela por dentro dessas duas alças que eu já tinha. Percebem que o V era apenas aquela alça que eu puxei aqui, e o V de cima é a alça que eu já tinha na minha agulha. Eu vou colocar aqui mais de perto para vocês verem com mais atenção. Ó, primeiro V já se formou. Agora o V de cima vai se formar também. Por isso, quando a gente termina um ponto, eu acabei de terminar esse ponto aqui, né? Eu já estou com a alça do próximo ponto na agulha. Porque um ponto é preso no outro, assim a gente vai fazendo a nossa trama. Então, essa alça aqui, ela não pertence a esse ponto, ela pertence ao ponto seguinte. O que pode acontecer também no início da execução de qualquer amigurumi, é que enquanto que a gente está fazendo os pontos em espiral, o trabalho fique do avesso. Então a gente precisa ver como é que é o ponto baixo do outro lado. Porque muitas vezes a gente vai querer esse tipo de acabamento aqui para a parte externa do amigurumi. Uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é que não existe certo nem errado na hora que tu vai fazer amigurumis. Existem métodos diferentes que vão dar efeitos diferentes. Então, se acontecer de tu querer esse tipo de acabamento para a parte externa do teu amigurumi, é só puxar o pedacinho do fio do anel mágico lá para o outro lado. Nesse caso, a contagem dos pontos, como a gente está fazendo, aqui a gente está fazendo, né, da direita para a esquerda, mas a parte externa começa a acontecer da esquerda para a direita, porque a gente virou o trabalho, né? Então a contagem, a identificação dos pontos, ela é um pouco diferente. Ao invés de eu ter um V, eu tenho esse formato aqui, que tem uma alça horizontal e duas alças inclinadas. Estão vendo? Duas alças inclinadas e uma alça horizontal. Olhando de cima, a gente vai ter aquele mesmo V correspondente a cada ponto. Então, se tu estiver no meio do trabalho, tiver te perdido e estiver vendo uma coisa tipo assim, não estou encontrando os Bs, é possível que o teu trabalho simplesmente esteja virado do avesso.
Bom, agora olhando só para o trabalho, vocês já aprenderam a identificar um ponto baixo, né? Que são esses Vs. Como a parte inicial eu não fiz em vídeo junto com vocês, a parte inicial da esfera, eu acho importante ressaltar aqui qual é o formato de um aumento. Vocês lembram que um aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um V, e em cima desse V a gente tem dois outros Vs. Então aqui eu tenho um aumento. Aqui eu tenho outro aumento. Aqui eu tenho outro aumento. Então, se eventualmente eu paro de fazer o trabalho nessa carreira aqui, eu também posso fazer esse tipo de contagem, ó. Eu tenho repetições. Se eu contar a partir do aumento, eu tenho 1, 2, 3 e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Olho lá na receita e eu vou ver que isso corresponde à quinta carreira. Então, eu sei que eu vou estar no meio da quinta carreira. Isso significa que se parasse o trabalho no meio, né, ficasse ali no meio do trabalho, eu não precisaria abrir toda a carreira para conseguir me localizar e aí começar a carreira de novo, né? Eu quero mostrar para vocês qual é a aparência que uma diminuição tem ao longo da trama. Conseguem perceber que nós temos os Vs que correspondem aos pontos da carreira aqui, número 11, e no lugar onde eu tenho uma diminuição, eu tenho uma coisa um pouquinho diferente na base dele. Ó, aqui eu tenho um V, que é um ponto normal, abaixo dele eu tenho outro V, que é o ponto da carreira anterior, e assim por diante. Agora, aqui onde eu tenho a diminuição, embaixo dela, talvez vocês consigam ver que tem duas alças, né? E dois Vs abaixo dele. Se eu isolasse nessa sequência daqui para baixo, daria para ver de uma forma mais clara, né? Que nós temos um ponto aqui e embaixo dele dois. Ou seja, isso aqui é uma diminuição. Uma carreira de cima, faço uma diminuição sobre esses dois pontos. De novo, eu vou ficar com o ponto V, que é um ponto, né? Um ponto baixo. Mas como ele está sobre duas alças, de dois pontos de dois Vs diferentes, isso significa que eu tenho uma diminuição aqui também. Ó, vamos fazer mais uma repetição juntos. Um, dois, uma diminuição. Assim como antes eu mostrei como é feito o ponto baixo, notem como as alças vão se formando, né? Isso aqui é apenas o ponto de base. Eu pego uma alça e passo por dentro dessas duas alças, né, dos pontos de base, conduzo para mais uma laçada e puxo por dentro dessas duas que eu tinha na agulha. Agora eu tenho só a alça que corresponde ao próximo ponto, que é apenas um ponto baixo. Abaixo desse aqui, eu tenho dois pontos de base. Portanto, isso aqui é uma diminuição. Aqui, quando eu tenho um aumento, eu tenho dois pontos sobre apenas um ponto de base. Então, o que eu tenho aqui é um aumento. Conseguem perceber a diferença do formato das coisas?
Ó, uma diminuição, um aumento, um ponto baixo normal.